Bom dia, queridos! A graça e a paz esteja com cada um de vocês, inundando suas vidas, suas famílias, que seja um dia de muita paz em nome de Jesus. Bom, queridos, hoje eu quero aí compartilhar com vocês a continuação da genealogia encontrada ali em primeiro a Crônicas. Nós vamos ler a partir do capítulo 7 até o capítulo 10, e nós vemos aí que nesse capítulo 7 é a continuação então dessa especificação dos nomes, né, da genealogia do povo de Israel. E aqui nós vemos no mesmo capítulo o final da genealogia de Sacar, Benjamim, Manassés, Efraim e Asser. E aí nós vemos que na especificação dessas tribos, nós vemos que duas são ressaltadas. E aí nós vemos Issacar e Benjamim. Por que elas se destacam aí no meio das outras? Por causa da valentia dos homens que existiam entre elas. E aí nós vemos aqui um grande ensinamento de Deus no meio dessas tribos, que Deus levanta homens corajosos, ousados para batalhar. Trazendo para os nossos dias, nós vemos aí o nosso desafio de sermos homens e mulheres corajosos, que não têm do que se intimidar e se posiciona diante de Deus para guerrear, para batalhar naquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Que nós possamos batalhar pela nossa família, que nós possamos batalhar pelo Evangelho, que o Evangelho seja pregado em todos os lugares que nós estivermos, que nós possamos batalhar por vidas, que muitas vidas se rendam. E essa batalha significa nós entrarmos numa intercessão contínua, sermos intercessores, atalaias, homens e mulheres que batalham no reino espiritual. A nossa luta não é contra carne e sangue, então a nossa luta é espiritual, é contra principados, potestades, que nós possamos batalhar até vencermos e que muitos se rendam a Jesus em nome de Jesus. Nós vemos aí no capítulo 7 ainda que existe um grupo dos benjamitas que são colocados aí para nós. E aí no capítulo 8 a gente vê que de novo a genealogia dos benjamitas é citada. E aí eu procurei aqui pra gente e tem uma diferença. Então esse primeiro grupo que está apresentado no capítulo 7 se refere aos benjamitas que se separaram de Judá no reinado de Roboão. E no capítulo 8 se refere àqueles que permaneceram leais junto com Judá e Jerusalém. E aí nós vemos aqui que o autor de Crônicas dá uma ênfase maior nesse grupo, especifica mais o grupo dos benjamitas no capítulo 8, porque também ele começa a citar os remanescentes, aqueles que voltaram da Babilônia, aqueles que estavam cativos e voltam então para Judá e Jerusalém. E aí nós aprendemos aqui um belo do ensino na diferença aí dessas da tribo de Benjamim. Nós precisamos permanecer fiéis. Deus, ele honra quem é fiel. Muitas vezes a gente vê isso no dia a dia, né? Muitas pessoas pingando de igreja em igreja porque não concordam com isso ou aquilo. Deus te plantou num lugar, querido, que nós possamos ser fiéis aos lugares que Deus tem colocado. Nem tudo vai nos agradar, mas que nós possamos ser tratados por Deus, moldados pelo Senhor e resolver os nossos problemas com as pessoas, encarar aquilo que Deus tem e vencermos cada circunstância em nome de Jesus. Ou seja, sermos fiéis ao Senhor em primeiro lugar, não a homens, muitas vezes também. Leis humanas são colocadas, então não estou falando disso, mas permanecermos fiéis a Deus em primeiro lugar e também ao lugar onde Deus nos plantou. E aí nós vemos aqui no capítulo 9, que é finalizado então essa genealogia que é colocada. Nós vemos aí que ela se encerra citando o nome das famílias que voltaram da Babilônia e que começa um novo tempo. A gente vê aqui que o retorno desse povo à sua terra não é fácil. Pelo contrário, é um período muito difícil, muito pesado, porque estava tudo destruído. Mas nós vemos aqui que, como eu disse ontem, Deus é um Deus de recomeço e esse era o desafio para esse povo. E nós vemos aqui que esse povo que voltou, eles estão sendo fundamentados novamente na fé em Deus, em de novo recomeçar e de novo
ter essa consciência de que Deus está restaurando e não desistir jamais. Nós vamos ver a história desse povo mais explicada no livro de Esdras. E aí nós vamos ver um povo aqui se levantando forte, um povo que não se intimida, um povo que está totalmente vinculado àquilo que Deus o chamou para ser nessa nação, nesse tempo de reconstrução da cidade e do templo. E nós vemos em 1 Crônicas capítulo 10 também, nós vemos aí que começa a relatar novamente o reinado de Davi, começa com a morte de Saul, e aí nós vemos aí nos últimos versículos, no versículo 3 fala sobre o final da dinastia de Saul, mas nos versículos 13 e 14 fala da infidelidade. Saul perdeu todo o reinado dele por causa da sua infidelidade. E aí então começa a descrever, começa a contar para o povo a história do reinado de Davi. Porque esse reinado era importante para mostrar ao povo que ali estava que girava em torno de toda a promessa do Messias. Então nós vemos aí a fidelidade de Deus para com Davi e nós vemos então que é um belo exemplo para dizer para o povo daquilo que Deus tinha para a vida deles como promessa. E aí nós vemos então a diferença da infidelidade de Saul e da fidelidade de Davi. E aí nós vemos que em todas as nossas escolhas há consequências. E aí, quando essa história é contada, nós vamos ver isso novamente. E amanhã nós vamos falar um pouquinho disso também. Tá bom, queridos? Que nós possamos permanecer fiéis ao Senhor e que nós possamos ter essa clareza que em tudo nós vimos aí falando da genealogia e da fidelidade de algumas tribos e aqui também em Davi, na diferença de Davi e Saul. Então, o Senhor aí dizendo para nós hoje sobre a nossa permanência, sobre não desistirmos daquilo que Ele tem, permanecermos fiéis como Ele é fiel a nós em todos os momentos. Que Deus te abençoe muito e enche seu coração, sua vida, sua família, que você seja instrumento do Senhor nesse dia para alcançar outras pessoas em nome de Jesus. Batalhe por vidas, batalhe pela sua família, batalhe por esse tempo. O Senhor dará tudo aquilo que é teu nas suas mãos, em nome de Jesus.